Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo que a gente bate um papo com relação a um tema impactante sobre Day Trade. Eu vou pedir para você aqui deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para que esse conteúdo chegue a mais gente, porque esse tema é muito interessante. Nós vamos falar de Day Trade, a estratégia que você vai operar. E para além disso, o famoso Day Trade Frankenstein. E eu vou explicar para vocês, e pode parecer maluco, pode parecer até um tema divertido, mas não é, tá? Você já deve ter ouvido falar muito sobre setups. O setup X, o setup Y, o setup mais vencedor, o setup mais lucrativo, enfim, o setup que vai ter a melhor estratégia. A gente está recheado de informações sobre setups. E eu vou dizer para vocês que todos os setups funcionam. Só que eu não sei se todos os setups são lucrativos. E eu não sei dizer nem quais setups são lucrativos. E eu vou explicar para vocês. Primeiro, a primeira coisa que você tem que entender é que quem vai operar um setup é um ser humano. Quem vai executar, quem vai aplicar o setup é um ser humano. Ou seja, ele é passível de ter dias bons, dias ruins. Ele é passível das emoções que ele vive com relação ao seu dia a dia, com relação ao seu operacional, com relação à pressão que o mercado vai lhe dar se vir contra a sua entrada. Ou se ele de repente está num período que ele está tomando muito stop loss, está perdendo muito dinheiro no mercado financeiro, então ele é passível de uma diversidade de fatores incontroláveis que acontecem porque são fatores emocionais. Então toda vez que eu vejo alguém falando de backtest, robotizado, computadorizado num setup, eu sempre fico um tanto receioso. Por quê? Quando um computador opera é uma coisa, quando uma pessoa opera é outra coisa. E uma validação de um computador em cima de uma estratégia não me traz a certeza que eu, como ser humano, que vive fatores emocionais, vou conseguir executar aquela estratégia com maestria. Então isso sempre me deixa um pouco reticente à informação de backtest. É a primeira coisa que eu sempre fico realmente um pouco incomodado. A segunda coisa que me incomoda e que eu sempre acho estranho é por que eu tenho que ter 5, 6, 10, 20, ser uma enciclopédia interminável de setups que existem? Para mim, não faz sentido. E aí vem o Day Trade Frankenstein. Há um tempo atrás, na verdade já várias vezes eu li esse livro, mas há um tempo atrás eu li o livro do Mark Douglas, Trading the Zone, você deve ter ouvido falar. Ele também escreveu o segundo livro chamado Trader Disciplinado. Mas vamos falar do Trading the Zone. Lá ele passa 12 lições extremamente importantes sobre o dia a dia de um trade. E lá ele fala sobre estratégia. Como é que você vai operar diversas estratégias? E diversas estratégias, eu digo, são diversos setups. Você vai operar os setups da média de 9, você vai operar um inside bar, você vai operar figuras gráficas, você vai operar diversos setups. Aí você fala, não, mas como é que é? Como assim? Operar diversos setups é bom, ou seja, eu vou aproveitar todos os momentos de movimento do mercado. E aí tá, esse é o primeiro ponto. Você quer aproveitar todos os momentos do mercado. Só que, primeiro, você vai ter que aprender e saber executar diversos setups. Segundo, eles podem te confundir. Vai ter setup que vai estar dando compra, vai ter setup que vai estar dando venda. Vai ter setup que no tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo, vai dar compra. Vai ter setup que no tempo gráfico de 15 minutos vai dar venda. Vai ter setup que no tempo gráfico de 60 minutos vai dizer para você não fazer nada. Então, diversos setups vão te confundir. E aí vem o Day Trade de Frankenstein. É aquele cara que quer operar todos os setups, que quer pegar todos os movimentos do mercado, que quer pegar cada centavo possível no mercado. E se você fizer isso, eu digo para você, infelizmente, você tem grande chance de começar a entrar no dia de fúria, de viver o Search and Destroy Day, que é a destruição de capital, de entrar em giro, de executar diversas operações e no final do dia você terminar com um prejuízo. E não no seu primeiro trade, porque normalmente o primeiro trade costuma dar certo, mas depois de um bom tempo já no mercado, e um bom tempo que eu digo, menos de um mês, talvez um pouco mais de um mês, você entrar nesse vórtice. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vivi isso. Aí tá o benefício e a beleza de ser day trader e já está vencido o tempo no mercado financeiro, já está passada a arrebentação. E só explicar aqui rapidamente o que é arrebentação. Quando você está ali entrando em alto mar, você tem aquele período que vem muitas ondas fortes. E aí quando você passa as ondas, você passa a arrebentação. E quando você olha para trás, você fala, passei a arrebentação. Agora eu estou aqui em alto mar e eu estou em águas mais tranquilas. Agora é navegar. É exatamente isso. E não que eu não vá encontrar turbulências, porque no mar tem turbulências. E no day trade tem turbulências. Eu vou encontrar. Mas é saber lidar com eles, sabendo aplicar e dominando a minha estratégia no mercado financeiro. E se você tem diversas estratégias, esse é o problema. Qual estratégia seguir? A qual momento? Em qual tempo gráfico? Em qual leitura? E aí te causa confusão. Por isso que hoje eu vejo gente até falando, não, o day trade, o gráfico confunde. Tem hora que ele dá indicador compra, indicador venda, tem hora que um tempo gráfico da compra, outro tempo gráfico da venda, confunde. E lógico,
vai confundir mesmo se você tem diversas estratégias. Agora, se você entendeu que o mais importante é você dominar uma única estratégia e você entender a lucratividade dela, eu garanto para você, você vai ter previsibilidade de resultado no final do mês. Aí você fala, Adriano, mas no mercado financeiro, operando no day trade, que é a operação mais arriscada e mais rápida que existe do mercado financeiro, eu vou conseguir ter previsibilidade? Sim, você consegue ter previsibilidade se você operar uma única estratégia. Por quê? Você sabe quantas vezes ela costuma dar stop, quantas vezes ela costuma dar gain, qual a configuração ideal para entrada nela, quais os tempos gráficos ideais para operar essa estratégia, quais os indicadores que vão dar plataforma, vão dar base para que você execute essa estratégia, porque você dominou uma única estratégia. E saber tudo isso de 2, 3, 10, 20 estratégias, ser uma enciclopédia de estratégias, de setups, saber tudo isso é humanamente impossível. São muitas informações, numa análise muito rápida, numa modalidade extremamente veloz que é o day trade. Então, domine uma única estratégia. Eu não estou falando para você aqui dominar a estratégia que eu domino, que eu desenvolvi, que eu aplico. Apesar de eu sempre mostrar todos os meus trades na conta real aqui para vocês, para mostrar para vocês como funciona. Estou dizendo aqui para você para que você execute e você escolha uma. E eu vou para além disso, que você entenda, que você tem que saber a lucratividade dessa estratégia. Por isso que eu pego a estratégia que eu opero e coloco aqui no day trade na conta real. Sempre mostrando para vocês, empilhando mês após mês, terminando positivo. Mostrando que sim, ela vai ter um momento que vai dar stop, porque não existe estratégia que não dá stop. E stop que eu digo é quando você perde dinheiro no mercado financeiro. Sim, só que eu tenho limite. E eu sei o meu limite, porque eu domino a minha estratégia, porque eu entendi ela de cabo a rabo. E eu vou para além disso, óbvio, eu a criei. Eu criei essa estratégia, gastando do meu próprio capital, investindo nela e tomando stop nela para entender os limites, para chegar no fator estatístico. E eu vou dizer para vocês, toda estratégia tem o seu fator estatístico. Eu não sei aqui dizer para vocês qual o fator estatístico de todas as estratégias. E fator estatístico, eu estou dizendo, não é no backtest não. É na operação com um ser humano aplicando. Porque sim, como eu disse para vocês logo no começo desse vídeo, existem uns fatores emocionais que vão te levar a momentos aplicar bem, momentos não aplicar tão bem, mas aprender e dominar essa estratégia, que é o mais importante e interessante. Dominar a sua estratégia para que você execute ela com maestria e para que no final você chegue ao resultado positivo dessa estratégia. Esse é o mais importante, resultado positivo e teste para que você entenda a lucratividade da estratégia que você está executando. Não adianta você sair executando diversas estratégias porque um backtest te disse que ela pode ser lucrativa se você como ser humano não aplicou, se você não viveu as pressões emocionais que essa estratégia pode trazer para você, se você não viveu aqueles solavancos que essa estratégia pode acarretar no momento que você está operando, no momento que você está executando ela. E se você está executando 2, 3, 4, 5, 10 estratégias diferentes, e o cansaço? Que é um outro ponto que poucas pessoas falam. Quando você está operando no mercado financeiro, existe o cansaço emocional, existe o cansaço físico. Esses dias me perguntaram, Adriano, você malha, você faz algum esporte, você pratica alguma atividade física? E claro, eu estou sentado na frente dessas 6 telas que estão vendo atrás de mim o dia inteiro. Praticamente 6, 7, 8 horas por dia. Então eu tenho que entender quais são os limites, eu tenho que estar fisicamente bem. E não só isso. Para além disso, eu tenho que diminuir meu tempo de tela. E você vai olhar e falar, Adriano, mas mais tempo de tela não é bom? Eu vou dizer para vocês, mais tempo de tela no começo é bom. No começo eu ficava 8 horas, da abertura até o fim do mercado à vista. E da abertura até o fim do mercado futuro, perdão. Abria às 9 horas da manhã, às 9 horas da manhã eu estava lá, acompanhando a abertura, vendo o leilão de abertura. Fechava às 6 horas da tarde, às 6 horas da tarde eu estava lá, vendo o leilão de fechamento. Porque foi importante para mim, para que eu acumulasse horas de tela, para que eu entendesse como funciona a movimentação, a configuração do mercado. Só que depois de um tempo eu percebi que eu estava cansado, física e emocionalmente. Eu tinha analisado 6 telas diferentes, em tempos gráficos diferentes, com indicadores diferentes. Eu tinha que entender qual é o meu limite físico, qual é o meu limite mental, qual é o meu limite psicológico. E uma vez que eu cheguei nessa compreensão, eu falei, bom, eu tenho que diminuir meu tempo. Por isso que eu delimitei uma quantidade de trades que eu posso fazer por dia. Uma vez atingida essa quantidade de trades, eu paro. Por isso que eu entendi que uma vez que eu atinjo o meu objetivo financeiro naquele dia, eu paro, tanto ganhando quanto perdendo. Por isso que eu prolonguei, que eu estiquei o meu gerenciamento de risco para suportar a minha estratégia. E eu só sei disso porque eu executo a mesma estratégia há tempos. Eu executo a mesma estratégia, somente essa estratégia há no mínimo 3 anos. Somente essa estratégia. E eu
passei 2 anos desenvolvendo e testando outras estratégias e sofrendo isso. Até que eu entendesse, uma única estratégia, bem executada e bem feita, vai me levar ao fator lucrativo, a fechar o mês positivo. E é isso que eu quero. E não só um mês positivo, muito positivo. Vai me dar escalabilidade, vai fazer com que eu aumente a mão nela e que ela me traga mais retorno financeiro. Uma única estratégia que você aplica bem, que você domina, que você executa, vai te dar lucratividade. É isso que você tem que entender para que você consiga chegar no final do mês com um resultado positivo. É isso que eu posso afirmar para vocês. Foque, sim, em uma única estratégia. Esqueça a quantidade de setups possíveis que você pode aprender. Esqueça isso. Porque isso vai te prejudicar, isso pode te levar ao loss, isso pode te levar a executar 1, 2, 3 estratégias mais ou menos. Você vai ser que nem pato. Nada mal, voa mal, anda mal, você não vai conseguir executar uma estratégia bem. Por isso que é importante, eu digo para vocês, foque numa única estratégia, você vai dominar essa estratégia, isso vai te levar ao objetivo que você quer. E isso é lógico, uma vez que você entende que você vai dominar todos os parâmetros dessa estratégia. Bom, pessoal, como eu sempre falo no final de cada vídeo aqui para vocês, e amanhã a gente tem mais um papo interessante, e aqui agora eu vou dizer para vocês, até o próximo dia de trade, até o próximo dia de day trade.